Sejam bem-vindos ao curso de Redes de Computadores, a disciplina de Gerência de Redes. Falaremos agora, no módulo 2, sobre roteamento estático e roteamento dinâmico. Muitas vezes, a configuração de roteamento de uma rede não carece de protocolos de roteamento. Então, existem circunstâncias em que as informações de roteamento não se alteram. Situações em que existe apenas uma única rota possível, ou seja, este roteador comunica-se apenas com aquele outro roteador. Então, nesses casos, é necessário que o administrador da rede fixe uma tabela de roteamento que nós chamamos de tabela de roteamento estática. Essa tabela é fixada de maneira manual. Então, dentro de uma rede, os caminhos são percebidos pelos roteadores de duas formas: através do roteamento estático ou através do roteamento dinâmico. No roteamento estático, ele é utilizado em redes em que há um número restrito de roteadores para outras redes, e esta pode ser configurada com um roteamento estático. Ou seja, lembre-se, sempre que falarmos em roteamento estático, você terá que lembrar que as rotas não mudarão, elas serão configuradas uma única vez e poucas mudanças ocorrerão. Então, nesse tipo de roteamento, a tabela de rotas é construída manualmente pelo administrador do sistema, o administrador de redes, que pode ou não ser disponibilizada para outros roteadores da rede. As tabelas estáticas não se adaptam de maneira automática a alterações na rede. Então, elas devem ser empregadas somente em situações em que as rotas não sofrem alterações. As rotas estáticas são aconselhadas em subredes com apenas uma única saída, ou seja, com apenas um único gateway. No caso de redes muito extensas, haverá uma perda muito grande de tempo na administração da rede. Então, esse tempo é destinado apenas às alterações destas tabelas. Nessas situações, a melhor saída seria o roteamento dinâmico e não o roteamento estático, que é mais indicado em momentos em que você tem uma única saída na rede. Um outro fator importante a salientar é que o roteamento estático não possui a escalabilidade encontrada no roteamento dinâmico, ou seja, ele não cresce de maneira simples. Então, as operações com rotas estáticas são separadas em três partes. Primeiro, o administrador define qual rota insere no roteador. Essa rota vai para a tabela de roteamento, que fica armazenada no roteador. E, finalmente, é iniciado o processo e, finalmente, inicia-se o processo de roteamento de pacotes com base na rota definida. Aqui nós temos o exemplo de uma rede que poderia ser utilizado o roteamento estático. Observe que eu tenho R1 e R2, apenas esses dois roteadores com a comunicação única entre eles. Então, o roteador 1 comunica-se apenas com o roteador 2. Então, a tabela de roteamento desses dois roteadores poderia ser configurada de maneira estática, já que não existem outros roteadores, nem existirão alterações na rede. O roteamento estático oferece algumas vantagens sobre o roteamento dinâmico. Primeiro, as rotas estáticas não são anunciadas na rede, resultando em maior segurança, ou seja, ninguém sabe de antemão por onde os pacotes irão passar. As rotas estáticas usam menos largura de banda do que os protocolos de roteamento dinâmico, e dessa maneira não se utiliza da CPU para calcular e comunicar rotas, já que essas rotas já foram previamente estabelecidas e colocadas na tabela de roteamento. O caminho que uma rota estática usa para enviar dados é conhecido, pois aquele caminho não muda. Fornecem segurança em redes maiores para determinados tipos de tráfego ou em links para outras redes que precisam de mais controle. Porém, como nem tudo são flores, o roteamento estático também apresenta desvantagens. Por exemplo, a configuração inicial e a manutenção são demoradas, haja vista que o administrador de sistemas precisa saber de todos os endereços que irão compor a tabela de roteamento estático. A configuração também poderá estar sujeita a erros, especialmente em grandes redes. O administrador deve intervir para manter informações de rotas que mudam. Não é escalável com redes em expansão. Então, nesse caso, a manutenção se torna problemática. Além disso, exige conhecimento completo da rede para a implantação adequada. O administrador de sistemas deve conhecer toda a rede para que ele possa construir as tabelas de roteamento. Quando as rotas estáticas devem ser usadas?
quando for necessário, fornecer facilidade de manutenção de tabela de roteamento. Para fornecer facilidade de manutenção de tabela de roteamento em redes menores, com nenhuma expectativa de aumento significativo. Para o roteamento para e das subrredes stub. Uma rede stub é uma rede acessada por uma única rota e o roteador tem apenas um único vizinho. Um único caminho é conhecido e ele comunica-se apenas com um único vizinho. Além disso, quando for preciso usar uma única rota padrão para representar um caminho, a qualquer rede que não tenha uma correspondência mais específica com outra rota na tabela de roteamento. As rotas padrão são usadas para enviar o tráfego para qualquer destino além do roteador upstream. Ou seja, eu tenho rotas pré-estabelecidas que eu vou utilizar quando for necessário mandar os dados para um outro roteador que não aquele constante na tabela de roteamento. Então é interessante perceber que o roteamento estático e o roteamento dinâmico não são mutuamente exclusivos. Ao invés disso, a maioria das redes usa uma combinação de protocolos de roteamento dinâmico e de rotas estáticas. Ou seja, eu posso configurar a minha rede com uma tabela estática e uma tabela dinâmica. A tabela estática para as redes que eu já conheço e a tabela dinâmica para redes que o meu roteador precisa aprender. Isso pode resultar em um roteador com vários caminhos até uma rede destino por rotas estáticas e rotas aprendidas dinamicamente. Isso pode resultar em um roteador com vários caminhos. Esses caminhos vão levar até uma rede destino conhecido por rotas estáticas e também por rotas aprendidas dinamicamente. Quando é necessário mais de uma rota para o mesmo ponto, é recomendável utilizar-se o roteamento dinâmico. Por quê? A tabela de roteamento dinâmico ela é mais fácil de ser montada, pois ela será montada pelo próprio roteador e não será necessário a intervenção do administrador dos sistemas. Além disso, ela utiliza protocolos de roteamento que ajustam automaticamente as rotas de acordo com as alterações de topologia e outros fatores, como por exemplo o tráfego. Essa rota pode estar mais lenta, essa rota pode estar congestionada, essa rota é mais distante, mas está livre e coisas desse tipo. Os protocolos de roteamento são elaborados para difundir informações que regulam rotas dinamicamente para representar alterações nas condições da rede. Esses protocolos podem solucionar cenários complexos de roteamento de maneira mais rápida e eficiente que o administrador da rede. Lembre-se, o administrador da rede ele precisa conhecer toda a infraestrutura da rede para que ele possa então fazer alterações na tabela de roteamento. E o roteamento dinâmico, pelo fato dos roteadores comunicarem-se uns com os outros, nesse caso eles conseguem resolver problemas de comunicação muito mais rápido. Esses protocolos são desenvolvidos para mudar para uma rota alternativa em situações em que a rota primária, ou seja, a rota pré-estabelecida por eles, torna-se inservível. Por algum motivo, congestionada, um roteador caiu, muitos pacotes daquele tipo. Então, nesse caso, ele se utiliza desses protocolos para resolver qual a rota preferida para um determinado destino, levando em consideração algumas métricas. Em redes que existam diversas opções de rotas para um destino, recomenda-se o uso de protocolos de roteamento. Já imaginou se você tivesse que configurar todas as tabelas de roteamento para o seu roteador conhecer todos os caminhos dentro da internet? Então, o roteador que executa um protocolo de roteamento dinâmico não somente determina o melhor caminho para uma rede, mas também determinará o melhor caminho novo se o caminho inicial se tornar inutilizável, de alguma forma ele não puder ser mais usado. Então, por esses motivos, os protocolos de roteamento dinâmico têm uma vantagem em relação às rotas estáticas. Os roteadores que usam protocolos de roteamento dinâmico compartilham automaticamente informações de roteamento com outros servidores. Eles ficam o tempo todo se comunicando e verificando as rotas que existem nas suas tabelas de roteamento. Para o caso de qualquer problema, eles compensarem essa mudança de maneira rápida, sem que seja necessário o envolvimento do administrador da rede. Porém, esses protocolos exigem mais processamento de CPU, ou seja, precisam que os roteadores
tem uma CPU com uma condição maior de processamento e também usam uma determinada quantidade da capacidade de link para o roteamento para fazerem atualizações e mensagens. Como eles ficam o tempo todo se comunicando uns com os outros, eles utilizam um link de comunicação. Seu link nunca estará ocioso. Em muitos casos, uma tabela de roteamento conterá rotas estáticas e dinâmicas, como já falamos anteriormente. Os roteadores tomam uma decisão primária de encaminhamento na camada 3, a camada de rede. No entanto, as interfaces do roteador participam das camadas 1, 2 e 3. Os pacotes IPs de camada 3 são encapsulados em um quadro de link de dados da camada 2 e codificados em bits na camada 1 e então são postos na rede. As interfaces do roteador participam dos processos da camada 2 associados com o seu encapsulamento. O roteamento dinâmico aprende a topologia da rede sozinho, ou seja, não é necessária a intervenção do administrador de rede. Então, geralmente, ele utiliza os algoritmos vetor de distância, estado do enlace e protocolos híbridos. Ele apresenta vantagens como, por exemplo, divulgação e alteração de tabelas de roteamento de forma dinâmica, sem intervenção constante do administrador, alteração de tabelas dinamicamente de acordo com a alteração da topologia de rede, é adaptativo e melhora o tempo de manutenção das tabelas em grandes redes, como, por exemplo, a internet. Ao mesmo tempo, apresenta algumas desvantagens. Por exemplo, pode ser mais complexo de implantar, é menos seguro, pois exige configurações adicionais para se proteger, e a rota depende da topologia atual, sem contar que ele requer CPU, memória RAM e largura de banda adicional do link. Ou seja, você precisa ter um roteador com uma configuração bem melhor que o padrão de mercado. Os protocolos de roteamento dinâmico funcionam bem em qualquer tipo de rede em que consista vários roteadores. Eles são escaláveis e determinam automaticamente as melhores rotas se há uma mudança na topologia. Embora exista mais na configuração de protocolos de roteamento dinâmico, eles são mais simples de configurar em uma rede grande do que o roteamento estático. Por quê? Porque você teria que conhecer toda a estrutura da rede para poder fazer uma configuração estática, ao passo que o roteamento dinâmico ele vai aprender os caminhos sozinho. O roteamento dinâmico exige conhecimento de comandos adicionais. Nesse caso, ele é menos confiável que o roteamento estático, pelo fato das interfaces identificadas pelo protocolo de roteamento enviarem atualizações de roteamento de saída. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.